Você sonhou com uma ninhada de gatos? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Agora olha só esse sonho que a minha mãe teve comigo. Nascia uma ninhada de gatos e vinha de dentro do pé da mesa. E você tinha que cuidar dos gatos se hospedando em várias casas, até você saber o que é ser responsável e chegar à maturidade. O que significa esse sonho? Qual o símbolo do gato nesse caso? Uma ninhada de gatos representa os filhos, mas se a pessoa na vida desperta não tem os filhos, então está representando ali os seus traços personais, infantis e parentais. Então, bom, mas esse sonho está falando que ela tinha que cuidar dos gatos, mas tinha que andar de casa em casa até aprender o que é ser uma pessoa madura, né? Então, na verdade, o que ela está ganhando ali no sonho é uma punição, tá? O que pode ter acontecido na vida dessa família? Todas as coisas que a gente fala surtem efeito, e as falas mal produzidas ou mal pensadas, igualmente. Eu estou falando de uma história real. Teve um pai que ele amou demais o seu filho. Ele nunca repreendeu o filho dele. Então, desde bebê, se o filho dele fazia certo, ele dava risada, ele achava alegria naquilo. Se o filho dele fazia errado, igualmente ele via só alegria naquele filho. E praticamente ele não via diferença entre Deus e o filho dele, de tanto que ele amava o filho dele. E o filho dele sempre foi muito bem-sucedido em tudo que fez, e se tornou um homem muito rico, de muita sorte. Por isso, é muito importante que nós pais, nós mães, sejamos abençoativos o tempo todo, porque palavras são poder. Este sonho está falando da falta de independência, ou melhor, da dependência que existe em virtude desses lapsos negativos que vão criando problemas e hipnoses negativas na parte subconsciente da psique. Muito provavelmente, não a sonhadora, é claro, mas a filha dela que mandou o comentário, precisa cuidar do seu subconsciente. Porque com certeza lá dentro do subconsciente tem uma espécie de punição gravado para ela passar. E quando o subconsciente tem uma mensagem, uma hipnose negativa, a pessoa ela sofre aqueles resultados advindos da compreensão subconsciente. Então é muito importante cuidar do subconsciente nesse caso. Eu sempre venho a propor para os meus internautas a carta mágica, porque a carta mágica, uma vez feita e ouvida todos os dias, ela serve como antivírus mental. Ela vai limpando o seu HD mental, tirando todas as coisas negativas e preparando ali você para um futuro segundo os seus próprios interesses. Eu tenho a playlist que se chama Carta Mágica, eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque poderá vir somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber e também pela resolução de problemas. Provavelmente, esta filha da mulher que sonhou sofre ali os resultados negativos, sofre consequências de alguma coisa subconsciente gravada, mas com certeza quando ela era ainda criança. Quando nós ouvimos até os 7 anos de idade, quando tudo que nós ouvimos até os 7 anos de idade ou vemos, eles servem de forte gravação para a parte subconsciente da psique. E com certeza é ali que precisa ser revisado e combatido também.
porque a sonhadora, é claro, pode não saber e nem a mãe dela pode não saber, mas palavras mal produzidas sobre a infância desta moça estão lá no subconsciente dela, atrapalhando o astral dela e atrapalha as áreas da vida da pessoa. Pode afetar mais a área mercantil, pode afetar mais a área sexual, a área da afetividade e pode afetar a saúde também. Então, por que esse sonho está falando de dependência ou da necessidade de independência? Porque os gatinhos saíam de um pé de uma mesa e uma mesa precisa ter 4 pés. Ela não se firma, né, devidamente só com 3 pés. Então há uma dependência, né? E é aquele pé ali que onde os gatinhos saíam, ali está representando a própria sonhadora. Agora, pode ser que esta mesa esteja representando uma família com 4 filhos. Mas este pé da mesa onde saíam os gatinhos representam esta filha que a sonhadora viu no sonho, que precisa de independência, ou melhor, se livrar da dependência destes resquícios negativos que estão gravados na psique subconsciente dela. Tá? Então, é muito importante a pessoa entender que o subconsciente trabalha com gravações, com historinhas. O subconsciente é a parte mais poderosa de cada pessoa. E eu também costumo falar aqui no meu canal que o subconsciente é uma outra pessoa dentro da pessoa. Porque o subconsciente tem ultrapoderes, na verdade. Mas ele vai executar aquilo que tem gravado dentro dele, independente se seja bom ou mal, porque é as gravações que ele tem ali. Então, a preocupação máxima, maior dele é executar o que ele recebe, né? E este sonho está falando que o que a sonhadora recebeu, principalmente na infância, deixou a desejar, tá? Então, é um aviso para que dê uma olhada lá. Como é que se faz a carta mágica? Você escreve aquilo que você quer para a sua vida, escreve no pretérito passado, eu consegui, eu venci, eu realizei. E você grava um áudio dessa carta, depois de produzida, você grava um áudio com a sua voz e você bota esse áudio para ouvir antes de dormir e também ao acordar. Você não precisa prestar atenção no áudio, porque é para a parte subconsciente ouvir e não para a parte consciente da sua mente. Vai limpar o seu HD mental, a casa das máquinas vai ser devidamente ali restaurada e você também passa a magnetizar positivamente os resultados que prospecta para si. Então, você no dia seguinte, você não precisa parar para ouvir esse áudio da carta mágica. Você simplesmente bota a rodar, né, num som que fique confortável, porque a parte subconsciente é que vai ouvir. Você pode escovar os dentes, tomar banho, fazer café, tudo. Não há necessidade de prestar atenção na carta mágica. Nem ao dormir e nem ao levantar, tá? Na carta mágica, você deve evitar colocar coisas velhas, processos judiciais, garranchos, perrengues com vizinhos, ex-namorados que traíram, porque o universo vai ter maior dificuldade para trabalhar com você. Bote na carta mágica coisas novas. Tá? Eu consegui uma empresa própria, eu estou muito feliz porque a minha saúde é 100%. Eu me realizei na vida afetiva, me tornei uma pessoa bem casada. Mas quanto àquelas pessoas com as quais você tem perrengues para resolver, algum tipo de discórdia, não mencione o problema, mas você pode mencionar que que conseguiu se tornar uma pessoa que tem um bom relacionamento com elas. Você se tornou uma pessoa amistosa com todos e muito benquista, sempre nesse sentido muito positivo, porém sempre no pretérito perfeito,
eu consegui, eu venci. E daí você faz essa carta, você pode estar falando com o universo, com o cosmos, com Deus, porque nós somos o pensamento de Deus. Nós somos o universo. Se o Criador para de pensar, tudo acaba, como fala o professor Hélio Couto. Então, o nome pelo qual você vai chamar o Criador pouco importa, porque é o seu sentimento, a linguagem arquetípica que o cosmos, que o Deus, que o universo entende. Isso é que é o importante, tá? E ouvindo esse áudio todos os dias, você vai entrar num estado auto-hipnótico positivo e vai fazer uma enorme diferença na sua saúde, na sua vida. E por que que eu sempre proponho para as pessoas trabalhar com esta carta mágica? Porque você entrará no estado auto-hipnótico positivo, porque hipnotizado num estado auto-hipnótico negativo, você já está. Você já está com o subconsciente gravado negativamente por erros ali na criação familiar, por TV, por jornais, por historinhas que você assiste, por vídeos que você vê. Tudo que a gente vê vai servindo como gravação para o subconsciente, tá? E se você fizer a carta mágica, você entra no estado auto-hipnótico e o seu subconsciente vai direcionar os passos da sua vida de acordo com aquilo que está na carta mágica. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.